Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos pilares mais importantes da medicina moderna, a asepsia cirúrgica. Sabe, é como uma batalha que acontece em todo o procedimento. Uma luta silenciosa para garantir a segurança do paciente contra o inimigo que a gente nem consegue enxergar. Vamos entender como essa batalha é vencida. Para começar, vou deixar uma pergunta no ar. Pensa numa sala de cirurgia. Aquela luz forte, a equipe super concentrada, os instrumentos de alta precisão, mas o maior perigo ali, acredite se quiser, não é a lâmina afiada do bisturi. Então, o que poderia ser? Pois é, a resposta está naquilo que a gente não vê. O verdadeiro inimigo, a maior ameaça em qualquer cirurgia, é esse exército de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, que estão por toda parte, só esperando uma chance para invadir uma ferida aberta. E para vencer essa guerra, a primeira coisa é entender a linguagem dela. Vamos decifrar os termos essenciais que definem as táticas e os objetivos dessa batalha microscópica. E aqui estão eles, os 5 conceitos-chave que a gente vai desvendar: asepsia, sepse, antisepsia, desinfecção e esterilização. Cada um deles é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da segurança na cirurgia. Vamos começar pelo nosso objetivo principal. O grande objetivo é a asepsia. Pensa nela como um estado de pureza total, sabe? A condição ideal em que os tecidos vivos estão completamente livres de qualquer micro-organismo que possa causar doença. É basicamente o estado de paz no campo de batalha. E do outro lado da moeda, a gente tem a sepse. Se a asepsia é a paz, a sepse é a guerra declarada, a invasão. É quando os micro-organismos já tomaram conta dos tecidos, causando uma infecção. A sepse é a falha, é o resultado que todas as outras táticas tentam a todo custo evitar. Então, como é que a gente luta? Uma das nossas principais armas é a antisepsia. Esse é o processo de aplicar um antisséptico direto nos tecidos vivos, tipo na pele do paciente antes do corte, para eliminar ou neutralizar os micróbios que estão ali. É a nossa defesa na linha de frente. E para os objetos? Aí entra a desinfecção. É um processo bem parecido, só que para superfícies e equipamentos. O ponto crucial aqui é o seguinte: a desinfecção destrói a maioria das bactérias, mas não as formas mais resistentes delas, os esporos. Pensa nos esporos como sementes com uma armadura, capazes de sobreviver em condições extremas. E isso nos leva ao nível máximo de segurança, a esterilização. Se a desinfecção é uma batalha, a esterilização é o nocaute. Ela elimina absolutamente tudo: bactérias, vírus, fungos e até aqueles esporos super resistentes. É a garantia máxima para qualquer instrumento que vai entrar em contato com o interior do paciente. Agora que a gente já domina o vocabulário, vamos ver como tudo isso funciona na prática. Vamos entrar nas regras super rígidas que governam o campo estéril, que é a zona de segurança máxima durante uma cirurgia. E aqui a gente se depara com um paradoxo bem interessante. Apesar de todo esse esforço, uma cirurgia 100% estéril é, na verdade, impossível. Sempre vai existir um nível mínimo de contaminação. Então o objetivo não é a perfeição absoluta, mas sim minimizar o risco a um ponto que o próprio corpo do paciente consiga lidar com qualquer invasor que tenha sobrado. A melhor forma de imaginar o campo estéril é como uma fortaleza. Tudo que está dentro dos seus muros invisíveis é considerado estéril. Tudo que está fora, contaminado. E as regras que a gente vai ver agora servem justamente para manter esses muros intactos, impenetráveis. E as regras começam com as pessoas. A primeira é bem simples e direta. Quem está paramentado, ou seja, com avental e luvas estéreis, só pode tocar em coisas estéreis. E quem não está paramentado tem que manter distância, agindo como se fossem os guardas do lado de fora dos muros dessa fortaleza. O comportamento da equipe também é uma regra. E por quê? Porque movimentos bruscos, ou até mesmo conversar demais, cria uma turbulência no ar que pode carregar micro-organismos para dentro do campo estéril. Por isso, a equipe precisa se mover de forma calculada e ficar de olho o tempo todo na área protegida. E o nível de detalhe é uma coisa impressionante. Olha só a regra número 6, por exemplo. Um avental cirúrgico não é estéril por inteiro, não. Só a parte da frente, dos ombros até a cintura, é considerada estéril. As costas, contaminadas. Isso muda completamente a forma como a equipe se movimenta. É por isso que cada passo é coreografado por essas regras. As regras para os materiais são igualmente rígidas. Os panos que cobrem o paciente, por exemplo, têm que ser uma barreira impermeável, porque a umidade pode ser um veículo para bactérias. E talvez a regra mais importante de todas, na dúvida, considere contaminado. Se existir qualquer questionamento sobre a esterilidade de um item, ele é descartado na hora. Não existe talvez.
Agora vamos falar das armas químicas dessa batalha. O arsenal de antissépticos. São as substâncias que a gente usa na pele para reduzir ao máximo o número de micro-organismos antes do primeiro corte. Esse quadro resume bem os principais agentes. Os álcoois, por exemplo, têm uma ação super rápida, mas o efeito protetor deles não dura muito. Já os compostos iodóforos, como o iodo, são muito poderosos, mas podem ser desligados pelo sangue ou outros materiais orgânicos. E aí tem a clorexidina, que tem uma ação residual fantástica, podendo ficar ativa na pele por até 2 dias. Ótima para cirurgias longas, mas tem que ter cuidado perto dos olhos e ouvidos. A escolha de qual arma usar depende muito do tipo de cirurgia e do paciente. E assim a gente chega à nossa conclusão. Depois de ver todo o vocabulário, as regras, as armas, fica a pergunta: por que essa obsessão toda com os detalhes, né? E o ponto central é este. Quando as técnicas de asepsia são seguidas à risca, uma infecção depois da cirurgia deixa de ser azar ou um risco inevitável. Ela passa a ser vista como uma falha grosseira no protocolo. A responsabilidade sai do campo do acaso e vai direto para a disciplina da equipe. E as consequências de uma falha nossa são devastadoras. Uma infecção pode estender a dor, atrasar a recuperação em semanas ou até meses, pode exigir novos procedimentos e, no fim, comprometer totalmente o sucesso da cirurgia. Cada detalhe importa, porque a vida e o bem-estar do paciente estão literalmente em jogo. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu que a esterilidade perfeita é uma meta impossível, mas é justamente a busca incansável por essa perfeição que faz da cirurgia uma das intervenções mais seguras da medicina. O sucesso, então, não está em atingir o inatingível, mas sim no rigor e na disciplina dessa busca constante.